Salve Maria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos então fazer a nossa meditação. Estamos na primeira semana após os 12 dias, no segundo dia, da primeira semana, desses 6 dias para o conhecimento de si. Ontem nós vimos como que nós precisamos da nossa morte interior, por conta, do pecado na nossa vida espiritual. Então vimos a morte. Maria nos leva a essa morte de nós mesmos, morrermos para nós, para vivermos para Cristo. E hoje meditaremos sobre os nossos maus hábitos. Vou fazer uma preparação antes, para entendermos melhor o que iremos meditar. Os nossos maus hábitos, preparação. Os pecados deixaram em nossa alma e em nossa vida terríveis consequências. Enfermidades na inteligência, impando-nos de orgulho ridículo, e tão difícil, todavia, de eliminar. Enfermidades na vontade, mau fermento que corrompe e debilita as nossas tentativas para o exercício das virtudes verdadeiras. É preciso renunciar-nos a nós mesmos e revestir-nos de Maria, a humilde escrava do Senhor, cheia de todas as graças e dons altíssimos de Deus. Meditação. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Prelúdios. Então vamos compor o lugar, entender o que queremos meditar acerca dos nossos maus hábitos. Qual convalescente de grave doença, debilitado e sem forças, vejo diante de mim a querida figura de Maria, estimulando-me gentilmente a aceitar a cura que ela me oferece. Maria, enfermeira celeste de minha alma, ajudai-me a libertar-me dos maus hábitos, triste relíquia dos pecados que nodoaram a minha vida. Vamos ver sobre o orgulho da inteligência, depois debilidade da vontade e, por fim, o recurso que temos de Maria. O pecado original deixou em nossa inteligência uma vulneração de efeitos lastimáveis. Temos dificuldade de entender as coisas de Deus, saber a verdadeira destinação de nossa vida, aceitar a submissão, a docilidade, a obediência a Deus e a seus representantes na terra, e nos inclinamos antes para as coisas sensíveis. Nossa mente, como que se entorpece, não sabe ver nas criaturas o Criador. Inclina-se a considerar as coisas criadas como finalidade única. Mas, sobretudo, é para nós mesmos que nos orientamos, esquecidos de Deus e de seus direitos, deleitando-nos num amor excessivo e ilegítimo de nós mesmos, na tutela feroz dos nossos pretensos direitos. Somos soberbos, orgulhosos, cheios de presunção, não ouvimos nossos irmãos e desprezamos sua colaboração e sua intervenção em nossa vida. E nos parece que a apoucada ciência que adquirimos nos dá direito de afirmar nossas opiniões, impô-las a todos, criticando o próprio plano providencial no governo do mundo. Que cegueira tremenda! Quão pouco nos conhecemos deveras? Humilhemo-nos perante Deus. Sem humildade, nossa inteligência não alcançará nunca seu verdadeiro caminho, seu alimento único, sua glória e recompensa. Deus, a verdade suprema. Então, temos um orgulho na inteligência. O pecado deixou com que a nossa inteligência não queira ter docilidade e submissão aos homens e a Deus. Por isso, uma das formas de mover o nosso orgulho, o orgulho da nossa inteligência, da nossa pouca falta, da nossa falta de submissão, da nossa pouca humildade,
essa consagração. Então, para combater o orgulho, vamos melhorar, né? Frutificar em nós a força da nossa vontade em servir a Deus. Ainda mais que nossa inteligência, nossa vontade se encontra debilitada em extremo para o exercício das virtudes. Máxime porque aos pendores que em nós deixou o pecado original, acrescentamos inclinações viciosas, frutos dos nossos próprios pecados. E se a falta primeira veio reacender em nossos sentidos a concupiscência, que nos inclina para o mal contra os ditames da razão e da fé, nossos pecados como que trouxeram mais alimento ainda para esse fogo de inferno, sempre aceso em nossos sentidos. Como é fraca e embele nossa força de resistência. Uma triste experiência nos ensina que quanto mais facilmente cede nossa vontade à desordem de nossas concupiscências do que aos convites para a elevação difícil das virtudes cristãs. Como havemos de confiar em nós, assegurar-nos da perseverança, se ousamos contar com instabilidade fragílima de nossa vontade, que a menor tentação pode atirar no abismo? Não nos iludamos. Reconhecer com humildade ante Deus a miséria de nossas quedas, sem atribuí-las às circunstâncias exteriores, a tentações irresistíveis, mas confessando-nos pecadores em extremo perigo de condenar-nos, se nosso Senhor Jesus Cristo não nos acudir com misericordiosa salvação. Senhor, salva-nos, pois perecemos. E por fim, o terceiro ponto, recurso a Maria, né? Então a nossa vontade também, né? Se a inteligência está corrompida, também a vontade, né? Não podemos querer o bem por muito tempo e não podemos perseverar no bem sem a graça de Deus. É Deus que nos salva, é Deus que nos santifica. É um recurso que temos para toda essa debilidade, todos esses defeitos, é a Virgem Maria. No paraíso, Eva, nossa primeira e infeliz mãe, como que anuncia a desgraça de nossa inteligência e de nossa vontade, porque ela não soube reconhecer a tentação do inimigo, o afastamento de Deus, a ruína que ia induzir sobre todos os seus pobres filhos, e quis sua elevação mentirosa até o trono da divindade. Ouvindo a serpente falar, sereis como deuses. Maria, porém, nossa mãe verdadeira, porque nos engreda para a vida preciosa da graça e do céu, é nosso remédio e modelo alcandorado. Nesse sentido, Maria é o nosso modelo último. Isenta, por inefável privilégio da mancha original, pela graça desde a sua conceição imaculada, sua inteligência voa para Deus e se perde na contemplação do infinito. Ela não se detém na consideração de si mesma, senão para humilhar-se ante Deus e reconhecer-se sua escrava. Olhou para a baixeza de sua serva. Compreendida seu dever de elevar-se ao Criador mediante as criaturas, e de tal sorte subiu nessa contemplação, mereceu atingir a mesma divindade. E foi feita mãe de Deus e mãe nossa, e trouxe sobre todos os seus filhos a reparação da ruína, mercê de seu primogênito, que nos promete com verdade, com humildade, com doce sentimento de afeto maternal, que podemos deveras ser como Deus, pela graça divina de seu Filho, Jesus. Busquemos Maria para remédio de nosso orgulho. Ela é a escrava humilde que, entretanto, todas as gerações hão de bendizer em louvores eternos. Busquemos Maria para a medicina de nossa fraqueza. Ela é a mulher forte que pisou a cabeça da serpente infernal. Humildes escravos de amor, a Maria teremos nós também a glória de vencer o demônio e subir até Deus. Então Nossa Senhora
é esse exemplo, né? Que pela humildade ela venceu o demônio, pela humildade ela venceu a si própria, pela humildade ela venceu o inimigo. Então o demônio que pecou pelo orgulho é vencida pela humildade. Se nós não conseguimos ser humildes, sejamos servos daquela que é a mais humilde de todas as criaturas, a Santíssima Virgem. Colóquio com a Virgem Maria. Mãe bendita e querida, dou-vos graças pela iluminação que me obtendes de Jesus, a fim de que me vá conhecendo sempre mais, para me desprezar e desconfiar de mim mesmo. Quanto orgulho e soberba em minha vida, quanta fraqueza da minha vontade, ainda mesmo quando procuro ocultar-me aos olhos dos outros e parecer mentirosamente aquilo que não sou, pois que me preparo para dar-me de toda a vós. Minha mãe, continuai vosso trabalho de mostrar a meus olhos envergonhados todas as misérias de meu orgulho e de minhas inconfessáveis fraquezas. Se as relíquias do pecado original turbaram tanto minha mente e assim debilitaram minha vontade, dai-me, Virgem Puríssima, a vossa Imaculada Conceição, tão oposta ao pecado original, para sanar minha inteligência e alentar minhas resoluções de humildade e perseverança no bem, confiado unicamente na graça onipotente de Jesus Cristo e do carinho abençoado de vosso amparo tutelar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma santa e boa meditação a todos.